Olá, pessoal! Estamos aqui então para mais um episódio de podcast do Grupo Studio. E hoje com uma personalidade, uma pessoa incrível do mercado, que há tempos a gente vem aí pensando em trazê-lo, mas a agenda não permitiu. E agora sim estamos com o Eduardo Teva presente aqui conosco. E é um grande prazer te receber, Eduardo. A gente acompanha o teu trabalho há muito tempo, né? Muita conexão daquilo que fazemos com o que você fala, ensina, compartilha. E realmente te ter aqui é algo especial para nós e para quem vai nos ouvir, nos ver e nos escutar por aí. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço a gentileza do convite. O Grupo Studio é uma referência, né? Tem um conceito em todo esse país hoje. Um lugar onde você vai e você fala sobre o Grupo Studio é realmente uma representação extraordinária do fantástico trabalho que vocês fazem. É uma alegria para mim também estar aqui para bater um papo, para a gente conversar sobre tantas mudanças que estão acontecendo, seja na gestão de empresas, seja no próprio mundo das vendas, onde a gente está tendo transformações que, por vezes, até estão mudando alguns tipos de profissões que existem no mercado e a forma da gente se relacionar com clientes. Então, muito legal poder bater esse papo aqui contigo. Eu estou muito feliz aqui, Eduardo, da gente falar um pouco de tudo, né? Trazer esse contexto de vida, contexto de profissional, de rotina mesmo, de experiência. Mas antes disso, eu quero te presentear. O Grupo Studio separou aqui para você um presente pela tua participação, pela tua presença. Obrigado. Vou deixar do teu ladinho aí para Obrigado, com muito carinho. Obrigado. Aqui nós temos um box especial do Grupo Studio que conta a nossa história, né? Ele materializa aquilo que nós somos. Bacana. E não é fácil. Com certeza, serviços, com certeza. Vou colocar aqui de ladinho aqui. Um presente do Grupo Obrigado. Studio. E já deixei de presente aí também meu box com meus 5 livros aí para retribuir essa gentileza aqui. Vou ler com muito carinho. Muito obrigado. Eu tô aqui de olho nesse box já. Sentei aqui e já fiquei conectada aos assuntos. Eu acho que faz todo sentido a gente falar para esse público, Eduardo, a respeito de vendas e gestão, né? Nós somos uma empresa que trabalha no mundo empresarial e a nossa busca é justamente por esses dois assuntos, né? Vendas, onde traz a receita, onde traz o lucro, o faturamento. E na gestão, a gente busca sempre a performance, né? A alta performance ou a melhoria do uso dos custos, dos investimentos. Então, eu sei que esse é o teu cenário e eu queria aí que você iniciasse falando para nós um pouquinho de como você vê tudo isso, de como que você enxerga o empresário hoje utilizando de técnicas e ferramentas que estão à disposição. Vamos lá, vamos começar falando talvez aquilo que é o mais importante, que a gente tem que deixar bem claro. Embora toda a minha formação seja na área de vendas, eu sou um profissional de vendas, 99% de 1 milhão de pessoas que me seguem nas redes sociais hoje estão relacionadas a vendas, mas é importante sempre deixar claro uma coisa, o jogo do mundo dos negócios não é vendas, o jogo do mundo dos negócios é rentabilidade. O jogo do mundo dos negócios não é quanto é que faturamos, é quanto é que sobrou. E eu falo isso, Ju, porque este foi um erro que eu cometi muito na minha vida como gestor e como empresário. Eu era um cara tão focado em vendas, eu vivia tanto o mundo das vendas que, por vezes, eu deixava a rentabilidade em segundo plano. E foi então, a minha vida como empresário só mudou quando eu descobri um negócio chamado contabilidade gerencial. Porque até então, e eu tenho certeza que muitas das pessoas que estão nos assistindo hoje, daqui a pouco podem estar com essa angústia de ter uma contabilidade fiscal e não ter alguém para chegar perto de você e dizer se a sua empresa está dando lucro ou não. Então, essa é a primeira grande matriz do mundo dos negócios, que na minha opinião é um jogo que a gente erra demais no dia a dia, porque a gente entra numa vibe de venda, venda, venda. Agora, vamos falar a verdade, é muito melhor cuidar de uma empresa que está vendendo bem do que uma que está vendendo pouco. Então, a venda é o DNA, a venda é o nascedouro de uma empresa, mas eu tenho que lembrar que a venda tem que gerar a rentabilidade, senão eu perdi essa conexão que é tão importante. E o que eu vejo assim que está acontecendo no mundo da venda? Eu acho que tem duas coisas que a gente pode avaliar aqui. O primeiro é o crescimento exponencial do mundo digital. Infelizmente, e eu dou mentorias hoje também, eu tenho mais de 1.500 clientes que eu atendo, infelizmente, ainda tem muita gente que ainda diz assim para mim, não, esse negócio digital, Eduardo, no nosso ramo, na nossa cidade, no nosso tipo de cliente, incrível, Ju, ainda tem gente que pensa que no ramo dele o digital não tem nada a ver, não flui. E eu digo sempre para as pessoas, só existem 2 tipos de empresas no mundo hoje, as que vendem pela internet ou as que captam cliente pela internet.
Se você não usar o digital, você vai ficar fora do jogo. Ah, você tem uma consultoria. Você não vai vender pela internet, mas que você está procurando cliente na internet, seja num Google, seja numa página que você vai jogar o cara lá no Instagram. Então, a primeira coisa é esse processo de entender que o digital é essencial para o mundo da venda. E a segunda é no tipo de venda que o seu time comercial está executando. E eu tenho dito nos meus treinamentos, nas minhas palestras, e eu falo demais, viu, Jô? Já alerta que eu sou palestrante, tá? Eu digo nos meus treinamentos que é o fim da venda informativa. Acabou a venda informativa. Só existe venda consultiva daqui para frente. O que era a venda informativa? A venda informativa seria aquela em que eu te falaria, Jô, sobre as maravilhas desta xícara. Essa xícara é feita de tal, ela atinge uma temperatura de tanto. E o que é a venda consultiva? A venda consultiva é aquela venda que eu entendo. Por que a Ju está buscando uma xícara? Aonde ela vai usar para a xícara? Para que ela serve? Ela vai usar mais como decorativa ou ela vai usar? E a partir deste momento, eu vou te mostrar como a minha solução de xícara resolve o teu problema. A venda informativa está focada no produto ou no serviço. A venda consultiva está focada na solução que o cliente precisa. Então, essas duas mudanças, Ju, do mundo da venda, de um lado o crescimento digital e do outro lado a mudança do jeito de vender, impactam decisivamente as empresas hoje. O Eduardo já falou aqui brevemente no início a respeito de um ponto que para mim é fundamental a gente raciocinar. Vendas não é sobre o resultado do faturamento, vendas é sobre o que sobra. Né? Se a gente levar a vendas para esse, né? Se a gente separar, a gente vai ter dois assuntos independentes. Se a gente juntar, a gente vai ter um assunto só que ele é condicionado àquilo que sobra. Gente, isso já é um pontinho cheque aí para guardar. Vocês estão anotando alguma coisa? Anotem esse ponto, é fundamental, né? Outra coisa que me chama a atenção é falar da contabilidade, a contabilidade gerencial. A gente sempre teve um processo de contabilidade analítico simplesmente para ter números e cumprir o papel e cumprir algo que nos trouxeram antigamente, que ainda é necessário, não vamos deixar de fazer, porém não gerenciável. Né? E quando a gente fala em aspecto gerenciável, eu estou justamente puxando aquilo que me traz resultado. Eu volto no aspecto de venda. Né? E como dizia, né, o nosso grande mestre, a gente tem tudo que é gerenciar, tudo que a gente pode medir, a gente pode gerir. Né? Eu acho que essa frase é uma frase que me marca muito no mundo dos negócios e ela sim segue sendo, né, mantra aí para nós empresários, né? E não pode ser medido, não pode ser melhorado, né? O Falcone que trabalha muito nesse conceito, aliás, o Falcone é referência para todos nós quando a gente vai falar de métrica, mas é uma coisa curiosa, Ju, que é também uma mudança do DNA do empresário, porque o nosso DNA como empresário não é um DNA analítico. Normalmente o norte do empresário, da empresária, é o produto ou serviço que ela faz. Exatamente. Eu trabalho com moda. Quando eu tinha Induteva, eu trabalhava com moda. Então parecia que o meu negócio era vender roupas. Mas na verdade vender roupas é simplesmente a minha maneira, né, de entrar no mercado e competir, porque eu tenho que gerenciar as informações relevantes. E eu acho que às vezes também a gente não sabe se cercar das pessoas competentes, das consultorias competentes. E a gente entra muito no contexto daquela, eu sei que o termo é um pouquinho agressivo, mas economia burra, né? Que eu penso em alguém que me presta um serviço mais barato, mas que está deixando de entregar aquele serviço que seria essencial para a sobrevivência do meu negócio. Sim. Tem uma outra coisa aí, né, na questão de consultorias, né, Eduardo? Acho que você deve viver isso também. O cliente, ele não contrata a consulta, né? É um investimento XY. Ele não contrata porque ele se diz caro, né? Ele considera caro naquele momento e porque ele também quer o mérito. Esse ainda é um aspecto do empreendedor, aquele empreendedor que está agarrado no produto em si, e ainda não é o empresário que já vislumbrou o crescimento, que já desagarrou do seu produto, sabendo que se o mercado mudar, ele tem que mudar junto, né? E ele não entende o consultor como um parceiro, onde ele vai dar o salto de crescimento junto com o consultor daquilo que está vindo. Ele entende que o consultor vai tomar dele o mérito do ter dado certo, né?
É perfeito isso, mas veja só, o empresário em geral, ele aceita alguns tipos de consultoria. Ele aceita uma consultoria de marketing digital, ele aceita uma consultoria de propaganda, daqui a pouco ele aceita uma consultoria de RH, mas quando ele entra na essência do gerenciamento do negócio, ele entra nesse mérito que parece que isso é propriedade dele, como você disse com perfeição, parece que se der certo depois, eu não tenho mérito e se der errado a culpa é minha, né? Então, mas isso são coisas que a gente precisa ajudar as pessoas. A gente precisa mostrar para as pessoas essa realidade. Porque muitas pessoas me perguntavam assim, tá, Eduardo, por que tu virou palestrante? Essa é uma pergunta muito curiosa. Eu disse assim, porque eu cansei, Ju, de só encontrar gente que nunca tinha sido empresário na vida dando palestra. Era um festival de gente que era psicólogo, psiquiatra, antropólogo, entendeu? Mas sabe o que? Não tem ninguém que era empresário. Porque eu sentia muito falta. Desde o meu tempo de faculdade, já vão-se muitos anos, na minha faculdade eu tive contato com um empresário. Eu levei 5 anos estudando administração de empresas. Não, eu só tive uma cadeira na minha formação. Foi quando a gente encontrou um ser muito ilustre chamado Paulo Velhinho, né? Foi a vez na minha faculdade. Meu Deus do céu, eu tenho na minha memória até hoje. Não vou nem dizer quantos anos se passaram, mas eu ainda tenho na minha memória Paulo Velhinho sentado na frente, naqueles prédios horrorosos da URSS, aquela sucata lá. Não sei se continua, mas no meu tempo era uma sucata lá na faculdade de economia, né? Que momento incrível era estar na frente do Paulo Velhinho. Porque a gente está vivendo... a gente está vivendo esse problema. Então, o empresário, às vezes, ele também não encontra a sua inspiração, o seu benchmarking que ele precisaria encontrar para dizer, opa, esse cara aqui está me ajudando. Eu acho que muitas das pessoas que te seguem, muitas das pessoas que me seguem hoje, eles encontram em nós um pouco dessa informação prática, daquele cara que não fica só teorizando, discutindo coisas aleatórias, e sim, de alguma maneira, mostra o que precisa ser feito e como deve ser feito. Traz a experiência do dia a dia, né? Traz as relações responsabilidade com as relações mesmo profissionais, né, Eduardo? Colaboradores, o mercado como um todo, né? Clientes. Então, a forma de agir, ela pode mudar um pouco no sentido de comportamento, da linguagem do comportamental. Mas ela não muda no sentido de objetivo, propósito, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o exemplo do Paulo Velhinho, como você usou, que provavelmente levou até vocês a experiência do dia a dia dele. Exatamente isso. E quando a gente fala também nessa figura do empresário, uma das maiores carências que eu sinto é a falta de preparo para liderar pessoas. É impressionante o despreparo das pessoas. E eu vou dizer uma coisa, nós não estamos falando apenas do empresário, viu, Ju? A gente está falando hoje, vou fazer uma afirmação, 85% das pessoas hoje que estão em posição de liderança não foram preparadas para liderar. O perfil do gestor brasileiro é muito característico. Ele tem alta competência técnica, mas tem baixa competência interpessoal. Ele não sabe liderar. Quem sabe ele não entendeu a coisa mais simples. Quando eu faço meus treinamentos de liderança, o pessoal fica muito impactado, assim, quando eu começo, assim, 2 minutos de treinamento, eu disse assim, talvez você não entendeu a coisa mais importante do mundo da liderança. Nenhuma empresa concede liderança para você. Nenhuma empresa, você não pode chegar aqui no grupo Estude e apresentar uma pessoa e dizer assim, este é o novo líder da área. Não, você pode dizer, é o novo encarregado, é o novo gerente, é o novo diretor, porque liderança é uma conquista. Quem diz se você é líder não é quem está acima de você, é quem está abaixo. Na minha vida, então, por vezes essas pessoas que estão em posição de liderança, elas não entendem de gente. Elas não sabem como extrair o melhor de cada pessoa. Elas não sabem como elas poderiam ser líderes, homens, mulheres, que inspirassem as pessoas a quererem fazer o seu melhor, porque, infelizmente, a grande maioria das pessoas no trabalho hoje está fazendo o mínimo necessário. E a boa notícia é que quando as pessoas encontram um líder, uma líder inspiradora, elas começam a ter resultados extraordinários. Então, o conselho que a gente está dando nesse momento para quem nos assiste, para quem nos ouve neste momento é aumente seu repertório de competência. Né? Você tem aspectos que você provavelmente dá show, é extraordinário, mas para os aspectos que você não tem competência, ou te assessora de gente competente e estuda um pouco para melhorar também o teu conhecimento, porque é horrível não entender nada de alguma coisa, certo? Porque se você tiver um repertório maior de competências, são essas competências que provavelmente vão te ajudar a vencer naqueles momentos de barrigada que o mercado e que todas as empresas acabam passando. E que temos, inclusive, como pessoas, né? As barrigadas, ela acontece na vida pessoal também, né, Eduardo? E aí, se a gente fala só de um aspecto, para exercer liderança, o líder ele tem que descobrir as suas habilidades, seus dons, seus talentos, a permitir as barrigadas e não por aquele motivo ele deixa de ser.
né? E a gente percebe que o ser humano, ele tem as oscilações hoje, elas estão, talvez, pelo próprio mundo digital que a gente tem à disposição, né? O tal do burnout, o tal né? A gente tem algumas coisas aí no meio do caminho que está tirando a autoestima profissional dos líderes também, né? E concordo contigo quando você fala buscar ajuda, é a mesma questão da consultoria, Isso. complementar as suas habilidades, complementar os seus conhecimentos, né? Para que você busque a alta performance. E aí vem uma palavra que acho que até um dos livros teus aqui fala sobre isso, ó, a arte de fazer as pessoas experimentarem seu máximo. Isso aqui para mim é alta performance, né? É a busca da realização. E alta performance para mim tem tudo a ver com o mundo do negócio, tem a ver com a vida em si, né? E como é que você vê isso, Eduardo? Conta pra gente a palavra alta performance. Essa é uma palavra que a gente tem que olhar no sentido amplo, né? Porque, como você disse, ela tem que fazer parte de todas as nossas áreas da nossa vida. É alta performance profissional, é alta performance, né, em todas as relações que envolvem o nosso campo pessoal, família, companheiro, companheira, sociedade por vezes como um todo, nossa participação em outras situações também. E você disse uma coisa muito certa, não tá fácil ter alta performance, porque a alta performance exige uma capacidade de doação muito grande, uma capacidade muito grande de dedicação, da gente viver com excelência aquilo que a gente está fazendo no momento. E a grande maioria das pessoas, e muitas vezes eu me enquadro nelas, para ser muito sincero, a gente começa a viver demais o futuro e de menos o presente. Eu sou um cara que por vezes me pego sendo muito futurista e curtindo menos o dia de hoje, me aprendendo a, quem sabe, a me dar mais presentes, a me dar mais o direito de cuidar mais de mim, ser mais feliz, encontrar um tempo para cuidar dos meus filhos. E o curioso é que isso entra num processo de retroalimentação, porque quanto melhor eu me sinto como pai, melhor eu performo como empresário. Isso é uma coisa interessante. E da mesma forma, quanto melhor eu performo como empresário, melhor eu performo como companheiro, como companheira. Porque se você entra em casa arrasado, destruído, porque a sua empresa tá mal, tá entendendo? Porque você não tem condições de cuidar de você, teu corpo já não responde, tá com N fragilidades. Então, encontrar esse equilíbrio é essencial na nossa vida. Mas você só encontra esse equilíbrio quando você busca ele. Ele não acontece ao natural. Ao natural, a gente entra em situações de hipercompetição, hiperdesafios, a gente deixa de encontrar os limites certos e isso gera o burnout da nossa vida em todos os aspectos dela. Então, eu acho que cada um de nós também tem que pensar neste momento. E você que está nos ouvindo, você que está nos vendo nesse momento, o que você tem que pensar nesse momento é, você hoje está em alta performance nos diferentes papéis da sua vida? Porque o simples fato de dizer não já é o início de uma grande reação, né? Isso vale para a nossa vida, vale para a nossa vida profissional. A gente pergunta, nosso assunto também aqui é vendas hoje, né? Hoje a sua equipe de vendas tem alta performance? Você está satisfeito com os resultados que a sua equipe de vendas tem? E eu sei qual é a resposta, você também sabe qual é a resposta. 90% dos empresários hoje não estão satisfeitos com os resultados que têm. E aí, Ju, aparece a pergunta que quando eu pergunto isso, algumas pessoas pensam que eu estou defendendo causa própria, e talvez seja, mas não seria minha causa, mas minha causa de vida. A pergunta que eu faço é, ok, então eu digo sempre às pessoas, me responde uma coisa. Posso fazer essa pergunta para a Ju. Vocês têm aqui centenas de pessoas trabalhando aqui no Grupo Sud. Vocês têm encontrado pessoas prontas para trabalhar? Não. A faculdade prepara as pessoas para o trabalho? De jeito nenhum. Saem da escola prontos? Claro que não. Se a resposta de todos nós é essa, Ju, só tem um caminho. Nós precisamos treinar as pessoas. Nós precisamos capacitar as pessoas. A empresa hoje tem que ser uma escola. Talvez ela não vai ser uma universidade corporativa como a da Ambev, mas vai ser o gerente treinando seus funcionários uma vez por semana, ensinando eles a vender, comprando um treinamento online, vendo bons vídeos no YouTube e trocando ideias sobre performance. Porque é uma coisa muito engraçada. Por vezes o empresário e o gestor, ele quer alta performance das pessoas, mas ele não capacitou essas pessoas para alta performance. E na área de vendas, eu tenho usado uma afirmação, que eu acho que ela é uma figura que é interessante, que os profissionais de venda, eles têm ido para a luta de canivete. É uma guerra tecnológica, o vendedor vai de canivete. Ele não sabe como criar conexão com o cliente. Ele não sabe como vender valor e não preço. Ele não sabe como fazer perguntas de interesse. Se o cliente disser caro, ele não tem um script mental para lidar com uma objeção de valor. Então,
A boa notícia é essa, quando o profissional de vendas é capacitado, Ju, esse cara vende 50% mais. Porque, de repente, quem está nos ouvindo nesse momento está pensando, Eduardo, o que eu poderia fazer para minha empresa vender mais? E provavelmente está pensando, vou contratar um novo gestor de tráfego. Ótimo, vai te ajudar. Vou contratar uma nova gestora de beleza. Vou criar um novo formato. Maravilha. Mas talvez tenha uma coisa muito mais barata. E que você pode fazer sem nenhum custo dentro da tua empresa. Capacita teu time. Treina eles. Porque pessoas treinadas são pessoas mais engajadas no trabalho. Ninguém mais quer trabalhar hoje em dia, Ju, num lugar onde não está melhorando. Ninguém mais quer trabalhar no lugar onde, quando você sair de lá, vou inventar agora, 3 anos depois, você só saiu 3 anos mais velho. Quando eu tô num lugar em que eu sinto que eu tô me tornando melhor, é nesse local que eu melhoro o meu engajamento. E o se sentir melhor, acho que tem a ver com várias áreas da vida, né, Eduardo? Melhor em conhecimento, melhor em resultado, melhor em relações, né? Porque é um conjunto, não é só apenas o conjunto financeiro da conquista, né? Eu estou falando de um conjunto onde o ser humano se coloca à disposição de crescimento e evolução, que é mais um tema que eu vi teu aqui, ó, preparando a nova geração para vencer. E essa geração vindo aí, a gente consegue perceber, e falávamos um pouquinho antes, né? A gente consegue perceber uma conexão de muitos assuntos à disposição, né? A escola já não é mais a única educadora, né? Além dos pais. Hoje em dia, a gente tem um mundo de informações aberto. E como é que a gente vai fazer com esse pessoal? Nós empresários, eu já tenho 25 anos de gestão, de liderança, de times, e eu lido com pessoas hoje com metade da minha idade, menos da metade da minha idade, né? Com menos menos anos da experiência que eu tenho, né? E essa geração, ela vem diferente, né, Eduardo? Eu entendo que isso é um grande desafio. E como é que você enxerga isso no mercado de trabalho, na empresa que pensa em perenidade? O que a gente pensa é o seguinte, eu acho também quando a gente fala na perenidade das empresas, nós vamos ter que entender que essa perenidade não é mais única, ela é feita de ciclos. É muito difícil apenas que você tenha um ciclo de você vai viver, crescer e vai viver por 50 anos. Se você um dia tiver uma empresa de 50 anos, Ju, tenho quase certeza que essa empresa vai ter passado por 5, 6 ciclos diferentes. Que você não duvida que mudou até o tipo de produto ou serviço que ela trabalhava. Eu vejo que algumas empresas hoje, que é o que a gente chama na área industrial, que tem plantas móveis. Uma hora ela está fabricando xícara porque ela tem uma posição competitiva. Se xícara não está mais dando, ela vai começar a fabricar capinha para celular, certo? Ela vai encontrar alguma coisa. Lidar com essa geração não é fácil. Porque esta geração, muito diferente da minha geração, essa geração não está preocupada em fazer carreira. Essa geração não pensa em chegar e se aposentar na própria empresa, né? Eu brinco sempre que antigamente o sonho de uma pessoa era passar no concurso do Banco do Brasil, ser promovido a gerente dentro da própria agência, trabalhar 25 anos lá e de preferência morrer de infarto dentro da agência para coroar uma vida de dedicação ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é meu cliente, o pessoal dá risada quando eu falo isso, eles já ouviram essa história. E é verdade. Hoje é uma geração que tem características diferentes. Ela quer resultados de curto prazo. E o que são esses resultados de curto prazo que esta geração busca? Número 1, ela busca reconhecimento. Isso é uma coisa importante. Puxa vida, como tem algumas pessoas que são... como é que eu vou usar o nome? Como tem gente que vende muito caro um elogio? Puxa vida, como é difícil para algumas pessoas elogiar. Tem um cara chamado William James. Ele disse em 1892 a seguinte frase: a maior ânsia do ser humano é a ânsia por apreço. Pô, 1892? Segue sendo. Né? Segue sendo. Então, essa geração busca, em primeiro lugar, reconhecimento. Em segundo lugar, essa geração busca aprendizado. Ela quer somar mais competências, ela quer agregar valor, ela não está preocupada. O pessoal diz assim, essa geração quer em 2 anos chegar a diretor. Honestamente, não é o que eu vejo. Claro que querer chegar, todo mundo quer, mas é uma geração que está em busca de ser melhor, de estar mais preparado, de estar mais capacitado. Então, vê só, se a gente buscar essas duas coisas, eu não sei trabalhar reconhecimento, e dentro da minha empresa as pessoas não aprendem coisas novas, eu tô completamente desconectado de uma nova geração. Aí essa pessoa vai dizer, essa nova geração não quer nada com nada. Não, mas ela não tem, mas ela não encontra o que ela quer. Ela não encontra.
Ela não encontra o que ela quer, certo? E, por exemplo, essa geração também tem uma característica. Essa geração está em busca de recompensas, né? Então, nós estamos vivendo num mundo, isso é uma coisa que eu acho que pouca gente fala, viu, Ju? Quem está nos ouvindo aqui nesse momento, eu acho que vai gostar. Que no mundo que a gente está vivendo, premiação motiva mais que remuneração. Isso é uma coisa que a gente tem debatido com os grandes gestores hoje. Premiação motiva. Porque, Ju, você veio trabalhar comigo. Faz de conta que eu te paguei 5 mil reais por mês. E você ganhava 3 mil reais por mês. Agora, com 5, tu tá feliz. A pergunta é, tu tá feliz por quanto tempo? Porque em seguida a tua vida, tu nivela pra 5 mil. Sim. Certo? Rapidamente. Rapidamente. Então, o salário te motiva um certo espaço de tempo. Mas se eu não renovar os teus desafios, criar novos desafios, né? Novos projetos que, se você alcançar alta performance ali, você ganhe determinado tipo de bônus, de remuneração, de gratificação. Então, tudo isso muda a realidade das coisas. Então, pensa nesses 3 itens. Se eu tenho reconhecimento, se eu tenho aprendizado e se eu tenho bônus por tarefas executadas, você vai ver que você vai ter uma nova geração extremamente engajada no trabalho. Porque também eu acho que a gente fala pouco sobre o lado bom dessa nova geração. Passou assim breve pela minha cabeça. As Quais características boas. Quais são as características boas dessa nova geração, Ju? Criatividade brota. Nossa! Muito rápido, né? Nossa! A quantidade de informações que esse pessoal tem Aprende. vem pra mesa muito rápido. Aprende, Ju, né? super rápido. A minha geração, os caras eram lentos pra aprender, viu, Ju? Nossa, eu tive que me renovar. Pesado, né? O pessoal me pergunta, Eduardo, eu tô vendo agora, o pessoal, às vezes liga outros colegas palestrantes dizendo assim pra mim, Eduardo, tu tá bombando no digital hoje. Eu disse, meu amigo, os cabelinhos brancos estão aqui. Eu tive que me reinventar. Eu poderia ter ficado preso ao passado. Eu aproveitei o pré-pandemia e o pós-pandemia para crescer no digital, para passar uma mensagem prática para as pessoas. Nós temos uma nova geração criativa. Nós temos uma nova geração com uma capacidade de aprendizado extraordinária. Nós temos uma nova geração que sabe usar as ferramentas de tecnologia. E agora, com as inteligências artificiais, nós vamos viver uma nova realidade, assim. Então, puxa vida, eu acho que a gente tem que parar de entrar nessa ideia, desculpe o termo, nessa neura, de que essa nova geração não quer nada com nada, e acima de tudo, que é a mensagem do meu livro, que aliás foi eleito pela revista Exame um dos 10 melhores livros já escritos sobre como trabalhar com uma nova geração. Aqui pro pessoal ver, preparando a nova geração para vencer. É um livro para pais e gestores que lidam com essa nova geração. Nós temos que parar de ficar dizendo que essa nova geração não quer nada com nada e sim começar a dizer o que quer esta nova geração são tais coisas, ou é isso. Aí eu acho que a gente daria uma grande contribuição para melhorar a performance das empresas. Sabe que eu tive uma circunstância engraçada. Foi engraçada, mas me fez refletir muito, Eduardo. A minha sobrinha tem 21 anos, né? E numa dessas conversas, ela veio se queixar porque o lugar onde ela estava trabalhando, que estava fazendo estágio, tinha que ficar depois das 6 e em tom de queixa, né? E eu falei, para lá, onde é que você quer chegar? E eu, como tia, obviamente, já me posicionei, né, para ensinar para ela um pouco daquilo que eu vivi, do que eu aprendi. E em algum momento eu usei o termo, a geração de vocês é meio complicada, porque vocês não estão entendendo para onde é que, né, quem está fazendo, para onde é que está indo. Ela falou para mim, tia, a geração de vocês também é meio complicada. E quando ela veio com essa frase, eu parei e falei, pera lá, é alguma coisa ela quer me dizer? Né? É exatamente o que você falou, Eduardo. Essa geração que está vindo cheio de conteúdo, cheio de conhecimento, de criatividade, de opinião, eles têm muito para nos oferecer. E por vezes nós, enraizados em questões que não que são erradas, mas que ficaram velhas, ficaram para trás, nós temos que ter a atitude de mudança. E naquela frase dela, sabe, parece que me virou uma chave. Eu falei, ela tem razão. Claro, eu tenho que arrumar uma forma de dizer para ela que eu concordo, sem que eu tire a minha autoridade de tia e ela aprenda o que eu também preciso ensinar. Mas ela tem razão. Com certeza. Né? Eu tenho um vídeo meu que viralizou nas redes sociais que diz assim, ninguém mais quer trabalhar com gente que não quer melhorar. Ninguém mais quer trabalhar com gente que parou no tempo. Com gente que não quer estudar, com gente que não quer fazer um curso, que se você convidar para fazer uma coisa já fica com urticária no corpo, gente que não sabe receber uma crítica construtiva. A gente está vivendo uma nova dinâmica, né, Ju? Porque durante boa parte da existência, não é nossa, da existência da humanidade,
a nossa vida teve muito relacionado à nossa idade. E hoje a nossa vida está relacionada à nossa mentalidade. Por quê? Porque com 60 anos, entre aspas, meu pai era um velho. Com 60 anos a gente está no mercado de trabalho, competitivo. E como diz o Dado Schneider, provavelmente com 85 anos estaremos trabalhando ainda, diferente de uma geração que entrava em contagem regressiva para a sua aposentadoria. Sim. Inclusive, está surgindo um novo fenômeno social que eu acho que a gente tem falado muito pouco, principalmente os nossos amigos grandes filósofos, como Cortella, Karnal, Pondé, esses caras que são queridos companheiros de tantos eventos aqui, que nós temos hoje uma geração de filhos sustentando seus pais. Porque a história toda foi de pais sustentarem filhos e depois seu pai se aposentava. Só que uma aposentadoria hoje, por um longo tempo de longevidade, não se sustenta mais. Então, o filho hoje está bancando uma parte da sua renda para manter o seu pai. Então, tem tantas dinâmicas acontecendo nesse mundo. Mas você tocou num ponto que é muito importante. A nova geração, por vezes, e isso eu trabalho no livro, é uma coisa que a gente tem que orientar elas, porque essa geração é uma geração que às vezes não entende que em determinados momentos a força de trabalho é importante. Eu usei no livro, e eu uso às vezes na minha palestra, esta é uma geração que não vai para a página 2 do Google, ela troca pesquisa. Tu tá entendendo? Eu vou botar assim, ó, Grupo Estúdio. Boa. O Grupo Estúdio não apareceu, eu troco. Grupo Estúdio Porto Alegre. Eu não vou adiante para ver se... Porque às vezes a resposta tá na segunda página do Google. O que tu precisa. Então, é uma geração que aprendeu a tudo ser muito rápido. É uma geração do videogame. Eu dou um game over e eu... começo a jogar de novo, e eu morro, mas eu tenho 7 vidas, eu vou usando as minhas vidas. Então, eu acho que esta é uma contribuição importante. Eu acho que é nosso papel ajudar esta nova geração. Não que nós vamos ser workaholics, porque eu acho que isso não nos leva mais a lugar nenhum, mas que a gente tem que entender que, por vezes, a palavra sacrifício, ela é importante para o crescimento. Dentro da definição de sacrifício, porque sacrifício normalmente lembra uma coisa ruim. Mas o professor Covey dizia que sacrifício é você abrir mão de uma coisa boa agora em troca de uma coisa melhor no futuro. Sacrifício nem sempre é ruim. Isso. Então, eu acho que isso são coisas que a gente tem que ensinar para essa nova geração. Muito legal, Eduardo. Assim, caminhando agora para nossa reta final aqui do bate-papo, eu vou ter que tirar os livros daqui para mostrar para o pessoal que eu estou encantada com os temas. Estudar pessoas em busca do resultado, entregar um bom produto, isso é realmente apaixonante. Eu fiz um artigo essa semana para a revista de liderança feminina, que o tema que elas escolheram dentro do meu artigo foi Seja uma entusiasta, né? E eu acho que o entusiasmo tem muito a ver com isso, né? O entusiasmo, ele é algo que te move com paixão, mas não aquela paixão que termina, é aquela paixão que te faz levantar, que te faz acordar, que te faz movimentar, né? E o prazer da busca, né? Da evolução, da pesquisa, das relações humanas, né? E isso envolve gente o tempo todo, né? Eu escutei uma frase interessante do pessoal da Apple, de estudo de tecnologia da Apple, que o iPhone ele troca todo ano, né? Todo ano ele tem um tempo de vida, né? Já se diz que isso já é tempo de vida. Pode observar no teu aí, se virar o ano ele já está dando algum problema. E que é para a gente deixar tempo de vida vinculado à tecnologia daqui para frente e estabelecer o tempo de vida do ser humano com o assunto de longevidade mais evidente, porque é essa a grande busca. E eu acredito nisso. Não acredito que seja utopia, do contrário, eu acho que é uma busca da evolução, da própria revolução, né? Que nós vemos aqui o teu tema. E isso tem muito a ver com a jornada do trabalho, tem muito a ver com a jornada profissional que a gente busca como empresa, como empresários, como profissionais dentro das empresas, né, Eduardo? Queria que você desse um checkmate aí para nós de conselhos, de dicas. Nós falamos aqui de alta performance, nós falamos aqui de resultado-lucro, nós falamos aqui de liderança, de relações dentro das empresas. E eu queria que você trouxesse para nós um fechamento aí para que a gente fique atento ao mercado. São muitas coisas que a gente poderia conversar, né? O relógio passa rápido, né, Ju? Os minutos correm, né? Eu acho que tem um assunto também que a gente tem que reforçar para todas as pessoas que, na minha opinião, pode ser um erro deste mundo digital que a gente está vivendo. É achar que no mundo digital a experiência de compra não tem mais valor.
Eu acho que todos nós precisamos entender que é exatamente ao contrário. Porque a única coisa que eu tenho para fugir da luta do digital é oferecer uma experiência de compra extraordinária. E se a gente parar para pensá-lo, a gente tem encontrado muito poucas empresas e pessoas capazes de oferecer um serviço extraordinário. E a boa notícia para quem nos ouve nesse momento é: as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais pela experiência, pela qualidade do atendimento, pela orientação correta. Infelizmente, muita gente não entendeu. Tem gente que diz assim para mim: Eduardo, mas o meu negócio é B2B, business to business, eu vendo para outras empresas. E eu digo sempre nos meus treinamentos para eles: cuidado, você está confundindo as coisas. Toda venda sempre foi e sempre será uma coisa feita entre dois CPFs. É só na hora de emitir a nota que aparece o CNPJ. Certa vez, eu estava em Nova York, eu tive o privilégio de assistir uma palestra do Howard Schultz, quando ele ainda era o CEO da Starbucks. E de repente ele disse a frase que para mim é a frase mais genial sobre atendimento que eu conheci em toda a minha vida, quando ele disse assim: a gente não está no ramo de café para servir pessoas, a gente está no ramo de pessoas para servir café. Quando você começa a botar o ser humano no centro da atenção, não importa se é uma empresa e se aquele ser humano representa o dono da empresa, o gerente de RH ou o consumidor final, quando a gente pode oferecer para as pessoas um serviço diferenciado, talvez seja neste momento que a gente consiga fugir um pouco da maior ameaça do mundo hoje, que pelo menos é o que todos vêm conversar comigo, que é essa guerra de preços que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo, né, Ju, um processo de hipercompetição em todas as áreas. A gente pensa que é só na nossa, né, Ju? Mas é muito engraçado. Eu termino de fazer a convenção da Mercedes-Benz Caminhões e vem o CEO da companhia e diz assim pra mim: Eduardo, tu não tem ideia de como tá a concorrência na área de caminhão. Eu digo: presidente, eu imagino. Aí eu vou fazer a convenção da Unimed Belo Horizonte. Aí o presidente da Unimed diz assim, almoçando comigo: Eduardo, tu não tem ideia o que tá essa área de plano... Ou seja, a gente acha que é no nosso ramo. Só de curiosidade, Ju. Pessoal, segundo o Sebrae, o Brasil tem hoje 38 mil palestrantes. Se você sacudir uma árvore, cai palestrante. Mas não te preocupa que a gente cai em cima dos coachings. A gente cai em cima dos coachings, então a gente tá meio protegido, assim. Então, num cenário de hipercompetição, por vezes, o jogo não é mais baixar o preço, o jogo é melhorar o serviço. E acho que esse é um recado muito importante. Eduardo, mas tem outra empresa que está vendendo 20% mais barato que nós. O que eu faço? Melhora o teu serviço. Porque se você entrar na competição de baixar teus 20%, provavelmente a tua estrutura de custo nem suporta uma redução dessa magnitude. E o erro é isso. As pessoas pensam que quando a competição de preço aumenta, eu tenho que baixar meu preço. Quando, na verdade, a única coisa que me tiraria da guerra de preço seria ter aumentado a qualidade e a percepção do cliente sobre o serviço que a gente entrega. E eu me choco ainda, né, Ju? Com poucas empresas pesquisam satisfação de cliente. O quanto isso é raro, né? O quanto nós estamos dando valor a isso. Eu faço muitas palestras. Antigamente eu chegava num hotel, assim, eu vou estar em Passo Fundo. Vou lá em Passo Fundo para dar uma palestra. Aí eu fazia sempre um lanche antes da palestra. Eu chegava na recepção do hotel e perguntava: onde é que tem uma confeitaria, uma cafeteria legal? Eu desço na recepção, né? Eu abro o Google, e eu entro para ver qual é a confeitaria ou a cafeteria de Passo Fundo que tem a melhor avaliação. Então, algumas pessoas não entenderam a importância da gente também mensurar a qualidade de atendimento para a gente também poder definir até que ponto o nosso produto ou serviço está agradando. Porque nada pode ser pior na vida de um gestor quanto a ignorância sobre a satisfação ou não dos seus clientes. Porque no momento que tem hipercompetição, se o seu serviço não tem excelência, você está dizendo o seguinte: eu te troco por qualquer um que ofereça um pouco menos. Porque se você não me oferece algo extraordinário, você está competindo comigo só no único fator, que é o preço. Então, eu acho que a gente também tem que dar este recado para as pessoas que estão aqui com a gente, que a experiência de compra, a forma como as pessoas querem ser recebidas hoje, faz toda a diferença. E só para presentear também quem está nos assistindo nesse momento, um acesso a uma pesquisa muito legal que eu tive contato, que é feita pelo Sebrae e com outras instituições também, mostrando o que as pessoas querem hoje de um atendimento. Então, elas escolheram 4 coisas: simpatia e interesse, orientação, educação e respostas rápidas. Essas são as 4 coisas que as pessoas estão buscando: o interesse, a simpatia, a orientação, a educação, que é uma coisa que a gente esqueceu, ser educado, ser cortês, e a resposta rápida como um dos componentes mais essenciais. Então, se a gente olha para essas 4 coisas, Ju, as pessoas não querem, não querem tanta coisa assim, né? Então, fica esse recado também para as pessoas que estão aqui com a gente. Façam um mergulho na sua forma de trabalho,
para entender, né? Se você está entregando hoje um serviço ou a qualidade do seu produto, do seu serviço, à altura do que as pessoas estão buscando para poder dizer, uau, aqui é diferente. Uau, que fique o uau, Isso. né? Muito bom, Eduardo, sensacional, muito, muito bom mesmo, assim, agregador, e vamos buscar, né? Seguimos fazendo. E onde é que o pessoal pode encontrar aqui as tuas literaturas, Eduardo? Vamos deixar um acesso para todo mundo, para que todo mundo veja o material. A gente coloca aí o podcast no ar, mas eu tenho certeza que o pessoal tá a fim de mais conteúdo. Pode acessar diretamente no meu site, eduardoteva.com.br, mas meio site está embaixo. Então vai aí no meu Insta, Eduardo_Teva, né? E você entra no link na bio ali, tem os produtos. Ou se você gostou também, aliás, vamos fazer esse pedido. Quem está nos assistindo aqui também pode deixar ali, né, um recadinho no Insta do Grupo Estúdio, no Insta do Eduardo_Teva ali também. É muito legal receber o retorno das pessoas também, para dizer se o nosso serviço correspondeu, né? Nosso serviço correspondeu para eles, né? Valeu a pena ter nos ouvido aqui, a gente espera que sim. Então, deixa esse recado, né? Me acompanha lá nas redes sociais, lá você tem acesso a todos os meus treinamentos, todos os meus cursos e muito conteúdo gratuito. Ah, a gente também não falou isso, né, Ju? O novo marketing do mundo é o marketing de conteúdo. Sim, Né? Isso que a gente está fazendo aqui nesse momento é entregar conteúdo relevante para as pessoas. Eu fico com o acesso aberto aqui com o Eduardo, para que a gente venha numa próxima conversa, num próximo bate-papo, porque essa tua última fala a respeito do consumidor, do comportamento do consumidor, do cliente, né? Do marketing de conteúdo agora, né? Mais um gancho, e da concorrência. Eu acho que a gente tem mais assuntos para trazer aqui que pode ser muito interessantes. Vai ser uma satisfação. A gente tá junto novamente. Vai ser uma Eduardo. satisfação, Ju. Te agradeço imensamente pela contribuição, pelo valor aí das tuas informações, do teu conteúdo. Obrigado, foi uma satisfação enorme estar com cada um de vocês. Obrigada, pessoal. Convido vocês a ficarem conosco no canal do Grupo Estúdio e acompanhar aqui o podcast toda sexta-feira, às 8 da noite.